Fusões e Visões é o podcast da Crowe em Portugal, dedicado a fusões e aquisições, corporate finance e crescimento empresarial. Acompanhe as nossas entrevistas a empresários, gestores e investidores, onde exploramos decisões reais, erros, tensões e aprendizagens práticas de processos de M&A e fundraising. Hoje temos connosco o José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS. O José é um gestor de referência no setor financeiro e do risco. Lidera a MDS desde 2000, atualmente presente em 12 países com mais de 2.600 colaboradores, líder de mercado em Portugal, Angola e no Brasil, e com uma receita de cerca de 260 milhões de euros. Nos últimos 5 anos, José Manuel Fonseca liderou mais de 55 aquisições em todo o mundo, desempenhando um papel central na estratégia de crescimento e expansão internacional do grupo MDS. É também fundador e CEO da Brokers Link, uma das maiores organizações mundiais do setor da distribuição de seguros, presente em quase 150 países. No setor financeiro, passou pelo Banco Português do Atlântico, onde foi responsável pelo primeiro projeto de bancassurance em Portugal. Fundou e dirigiu uma das primeiras gestoras de fundos de pensões do país e foi presidente de uma companhia de seguros. Ao longo da sua carreira, manteve uma forte ligação ao desenvolvimento do setor segurador e de gestão de risco, tanto em Portugal como a nível internacional. Foi membro do Conselho de Administração do CIAB, Associação Americana de Brokers e Agentes de Seguros, vice-presidente da FERMA, Federação da European Risk Management Association, e fundador da Apogeris, Associação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros. Paralelamente à sua atividade profissional, manteve uma forte ligação a instituições culturais, tendo sido presidente da Fundação Casa da Música e da Casa da Arquitetura. O José foi distinguido pela República Francesa com o grau de Huissier de Arts et de Lettres em 2007 e recebeu o prémio Broker Leader of the Year atribuído pela FERMA em 2018. Este episódio leva-nos a um dos mais relevantes casos portugueses de crescimento através de fusões e aquisições. A MDS realizou mais de 55 aquisições nos últimos anos, acumulando uma experiência fantástica na identificação de oportunidades, na negociação e, sobretudo, na integração de empresas, equipas e culturas em diferentes geografias. É essa experiência construída, operação após operação, que torna esta conversa especialmente valiosa. Para empresários, gestores e investidores, este episódio oferece ensinamentos práticos, ideias aplicáveis e alertas importantes sobre o que verdadeiramente determina o sucesso de uma estratégia de crescimento através da M&A. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar no podcast Fusões e Visões, onde falamos sobre M&A, transações de M&A. O caso da MDS é um caso paradigmático de fusões e aquisições, um crescimento fantástico a esse nível e, portanto, é um case study aqui para nós fantástico. Vamos começar pelas origens e começar a perceber, para percebermos todos um bocadinho o percurso do José, a sua entrada na MDS e a relação que não podíamos deixar de mencionar que teve com o engenheiro Belmiro de Azevedo e o que é que isso também o influenciou na sua carreira, quer pessoal, quer profissional. Portanto, gostaria imenso de perceber muito essa relação. Ok, muito bem. Portanto, eu juntei-me à Sonai, à MDS, em 2000, portanto, há 26 anos. E até lá já tinha passado por, digamos, por várias etapas profissionais, também nos seguros. Portanto, a minha grande escola foi o Banco Português do Atlântico, foi o BPA, onde lancei a Banca Assurance em Portugal, portanto, nos anos 80. Mas fui CEO de uma sociedade gestora de fundos de pensões, acho que a primeira de Portugal. Fui CEO de uma companhia de seguros. Então, à altura, em 99, o engenheiro Belmiro convida-me para conversar, enfim, e eu vou falar com ele. Portanto, e a ideia era um pouco para me juntar à Sonai e juntar-me logo como senior executive, portanto, e para liderar a MDS, que eu não sabia muito bem o que era, portanto, nessa altura. Portanto, eu fui CEO de uma companhia de seguros que tinha a sede no Porto e não conhecia a MDS, que era uma mediadora de seguros, né? Portanto, pertencia ao grupo Sonai.
E não conhecia porque a MDS era uma mediadora que nós chamamos cativa, ou seja, cativa de um só cliente. Não é? Cativa significa prisioneira, não é? Cativi, não é? E, portanto, era uma mediadora que tinha basicamente um cliente, que era o seu próprio acionista. E, portanto, não era tanto de mercado, não é? E a ideia era um pouco essa. Portanto, era que eu tinha experiência nessa área, financeira, banca, seguros, etc. E eu, digamos, juntei-me à Sonai pela Sonai e pelo Belmiro, quer dizer, não foi propriamente pela MDS, embora a área dos seguros era que eu gostava muito, e portanto, e também me desafiava essa ideia de mexer em alguma coisa que é pequena e que precisa de mexer, não é? Bom, sim, foi uma entrevista uns meses antes de 2000, ali na Sonai com o engenheiro, que me marcou muito. Assim, fomos quase 3 horas a conversar. E era muito mais do que o emprego, muito mais do que a vaga, muito mais do que essas coisas, não é? Falámos de tudo e mais alguma coisa. Em que ele também me deu algumas orientações que têm muito a ver com a ética Sonai, com o ADN Sonai e tal. Portanto, O homem Sonai, não é? Eu não sei se eu nunca fui grande apreciador dessa ideia do homem Sonai, porque cada homem é si próprio. Mas, sobretudo, algumas regras e algumas, digamos, intransigências muito importantes da Sonai. Sobretudo, tem a ver com comportamentos ligados ou à corrupção, ou à questão fiscal, ou, portanto, que a Sonai foi sempre super estrita, como ele dizia, fundamentalista, e, portanto... para quem entrava e ia tomar decisões em nome do grupo, isso era uma coisa importante. E, portanto, isso foi importante. Depois, quando cheguei à MDS, que eu não conhecia a equipa, não conhecia as instalações, não conhecia absolutamente nada. Não é? Só no dia 2 de janeiro é que verifiquei o que era. E era uma equipa de jovens, de 15 pessoas, muito jovens, quase todos. Assustei-me, devo dizer. Assustei-me. Claro, depois ele pediu-me gancho, não é? Pediu-me para fazer isto, para fazer aquilo, que não tinham nada a ver com a MDS. Colaborei em vários projetos da Sonai, um bocado, já que estás aí, não é? Muito engenheiro Belmiro. Mas depois, mas digamos, o central era realmente a MDS. E a ideia central era um pouco esta, quer dizer, a Sonai hoje é um grupo muito grande, está a internacionalizar-se, cresceu muito fora, diversificou bastante. E se calhar, dizia ele, a minha equipa acha que a MDS não é o corretor ideal para a MDS. Okay? E eles são importantes, são todos como viajaram e tal, e portanto acham que há outros que faziam um melhor papel que a MDS. Só que eu não deixo fazer os seguros noutro sítio, e portanto tem que ser aqui, e portanto se calhar eles têm alguma razão, e portanto temos que mudar para que isso se resolva. E a melhor maneira de resolver isso é ser líder de mercado. E, portanto, se fores líder de mercado, quer dizer, se o mercado te aceita como líder, a Sonai também tem que te aceitar, a malta da Sonai. O desafio foi um pouco isto em 2000. Sim, um desafio. Eu disse, olha, não? Para quem está aqui no Porto, ninguém conhece, tem 15 jovens, não sei o que é, ser líder de mercado, ok, pronto. Mas ok. E aí foi muito importante, digamos, o facto de eu reportar diretamente ao engenheiro Belmiro, para quem os seguros e o risco era algo de muitíssimo importante e estratégico, não é? Portanto, valorizava o que nós fazíamos muito, e o impacto disso no grupo Sonai, não é? E por outro lado, porque eu era um senior executive, portanto não era um jovem, portanto já com bastante experiência na área, mas ele realmente geriu com uma autonomia muito grande, quer dizer, deu uma autonomia muito grande, uma liberdade muito grande, e até se entusiasmava com isso, e portanto foi possível fazer coisas que num modelo mais estável de reporta holding não é tão fácil, não é? E de facto em 2005, no final de 2005 eram os líderes do mercado. Portanto, e quando lançou esse desafio, achou que era possível, digamos, porque eram 15 pessoas, pronto, tem uma empresa pequena, cativa. Quando é que percebeu que efetivamente podia se tornar num líder de mercado? Quando é que foi esse momento?
Devo dizer que me assustei no início, ok? Me assustei. Mas nós, por um lado, éramos isso, relativamente, enfim, com uma maturidade relativa, mas tínhamos um cliente fabuloso, não é? E um cliente, sobretudo, que era um laboratório, um cliente para nós experimentarmos coisas, não é? E, portanto, isso, e depois era um cliente grande. E quando nós dizíamos que, nos primeiros anos da MDS, eu dizia que era corretor da Sonai, depois já não era preciso, sobretudo internacionalmente. Porque eu dizia, MDS, ninguém sabe o que é MDS. Sou corretor da Sonai. Ok, não é? Pronto. Quer dizer, não fiz um plano para ser líder no ano 5, 6, 7, 8, porque se eu fizesse um plano, acho que aquilo não ia acertar, não é? E, portanto, mas ok, tinha isso na cabeça. E, portanto, foi um trabalho primeiro de tentar ver quais eram as minhas desvantagens competitivas face aos meus concorrentes, e que concorrentes eram esses. Tenho os internacionais, tenho as marcas históricas de Lisboa, tenho as marcas do Porto, e portanto foi começar a pensar como é que eu construo as minhas defesas estratégicas em relação a esses meus concorrentes, não é? E passou também por M&A de certa forma, ok? Portanto, primeiro por reforçar uma equipa, portanto, realmente tentar atrair pessoas de qualidade. Isso o ser Sonai ajuda, não é? Na altura. O ser MDS não tanto, mas o ser Sonai, como foi o meu caso, não é? Portanto, ajudava. Nós fizemos uma primeira aquisição, é muito curioso, em 2001. A primeira aquisição que a MDS fez ainda era uma empresa muito pequena. Foi num broker de internet em Paris. Portanto, não foi comprar uma carteira em Portugal, nem uma coisinha em Lisboa, nada disso. E esse foi já o primeiro processo de internacionalização também, de alguma forma. Também, porque a empresa era de Paris, não é? Nós investimos 11%, mas muito dinheiro, cerca de 160 mil contos na altura, né? Num broker que se chamava First Assure, que era um broker que vendia seguros por internet. Portanto, não se dizia digital na altura, não é? Portanto, por internet. Em 2001, portanto, era uma das primeiras experiências da Europa. E nós, numa das rondas, digamos, investimos. E, portanto, foi a primeira operação de aquisição que a MDS fez. Quase uma louqueira, não é? Portanto, realmente, depois em Palmeiras as coisas eram possíveis. E, ao mesmo tempo, é uma certa internacionalização, porque foi em Paris, embora esse broker não fazia o que nós fazíamos, faziam outra coisa, que era venda por internet, não é? Que aliás foi muito importante para o futuro da MDS, não porque ganhamos dinheiro a vender seguros por internet, não se vendia, pronto, ok. Era muito cedo, era muito antes do tempo, não é? Tivemos que nos reconverter, mas foi uma aquisição fundamental para o futuro E a nossa segunda aquisição, curiosamente também fora de Portugal, portanto, foi no Brasil, em 2002. Portanto, nós chegámos a líder sem aquisições em Portugal, até a grande aquisição que fizemos em 2005. Portanto, a nossa segunda aquisição foi no Brasil, quando comprámos 45% de um broker chamado Lazam, em abril de 2002, que pertencia a uma família paralela aos Azevedos, portanto, a família Pfeffer, no Brasil, também muito pequena, 1 milhão e tal de reais de receita e 22 pessoas, não é? Muito parecida com a MDS num certo sentido. Em 2005 comprámos 100% do broker do Grupo Amorim, portanto, que se chamava Unibroker, não é? Entretanto, tínhamos crescido organicamente bastante, não é? E em 2005 comprámos a Unibroker e as duas juntas passámos a ser líderes de mercado. Ainda antes da fusão, quer dizer, tínhamos as duas a 100%, não é? A fusão foi acontecendo depois durante um ano, não é? Que demora sempre tempo. Mas as duas juntas já éramos líderes de mercado em 2005. Voltamos já outra vez aos processos de M&A, de aquisição. Mas paralelamente neste processo também foi criando o seu próprio ecossistema, digamos, quer em Portugal, quer em termos internacionais, a criação também da Brokers Link. Portanto, fala também um bocadinho sobre isso, porque acho que também acaba por dar um caráter mais global à MDS. E provavelmente também acabou por dar aqui mais abertura de mercado, algum tipo de conhecimento adicional que foi benéfico para a MDS. Claro, a Sonai era o nosso acionista, o nosso cliente, era um grupo já muito internacional. E portanto, isso também nos obrigou um pouco a
a pensar como é que apoiamos o grupo fora de Portugal. E, portanto, uma das nossas desvantagens competitivas, se quiser, em relação às multinacionais, às más, era essa. Chegava ao cliente, estou em todo o mundo. E mesmo que eu não precise ter alguém em todo o mundo, a gente gosta de ter um fornecedor que está em todo o mundo. E nós não estávamos, não é? E, portanto, havia aqui um lado que era, por um lado, como é que nós podemos ser alternativa a esses grandes brokers globais, em Portugal, ou seja, onde for, e ao mesmo tempo servir a Sonai, porque a Sonai tem ativos importantes em muitos países, na altura 17 ou 18 países no mundo, e ativos que geram muito prémio de seguro, não é? Portanto, e a Sonai gostava de ser servida para a MDS. Aliás, a ida para o Brasil tem um pouco a ver com isso, não é? E, portanto, as duas coisas juntas, não é? Digamos, geraram em nós um projeto, uma ideia, temos que criar qualquer coisa. Okay? Temos que criar qualquer coisa. Já colaborámos com alguns brokers fora de Portugal, em Espanha, em França, no Brasil, que éramos nós, em UK, temos que resolver isto. Portanto, como é que vamos sempre com esta ideia de que, tendo a Sonai por trás, tudo isto fica mais, digamos, é uma necessidade e, por outro lado, é uma inspiração. Não é? E aí, em julho de 2004, a MDS fazia 20 anos, nós fizemos uma conferência, convidámos um gestor de risco internacional, o Jair Belmiro associou-se a nós, ele adorava isto e, portanto, estava sempre muito perto de nós. E fizemos uma conferência no nosso hotel, com um jantar a seguir e tal. E antes disso, eu fiz um almoço com esses 4 ou 5 brokers com quem a gente já colaborava. Para lhes vender uma ideia. Okay? Para lhes vender uma ideia. E estávamos todos à mesa. E eu vendi-lhes esta ideia. A gente, se calhar, tínhamos que pensar em fazer uma network aqui, de juntar parceiros, para podermos ter autonomia na gestão de clientes internacionais, porque senão vão sempre à Marsh, à Ion, à Wills, aos grandes, às multinacionais americanas e tal. E eles, grande ideia e tal, essa é uma ideia, não. Disse, temos que ter uma marca, temos que ter vamos começar. A MDS era um fornecedor de negócio por causa da Sonai, não é? Noutros países, não é? E às tantas alguém pergunta, e os next steps? E eu fui à minha pasta, tinha comigo, não é? E tiro uma brochura, draft, tiro um logo e tiro um nome chamado Brocazinho. Tínhamos feito o trabalho de casa, não é? Portanto, olha, está aqui tudo, eles. Os miúdos, quando veem um brinquedo, não é? Ficaram malucos e nasceu aí a Brocazinho, não é? De um conjunto de 5, 6 brokers, não é? O engenheiro muito entusiasmado com isso, não é? Isso foi muito importante para nós, porque nós temos que pensar sempre que nós partimos de Portugal, que é um país, primeiro, um mercado muito pequeno. Nós temos sempre um muro à nossa frente, que é os 10 milhões de... Não passa daquilo, ou 11, não é? Sim, hoje já somos um bocadinho mais. Já somos um bocadinho mais, ok. O que é bom, mas é o que é. E um mercado pequeno e não necessariamente no nosso setor o mais reputado do mundo. Portanto, não estamos em UK, não estamos em Nova Iorque. Portanto, como é que os outros nos veem, não é? Portanto, esse processo de desenvolvimento depois da Brocazinho foi um processo particularmente importante, que nos abriu portas em todo o mundo. Há um broker que era português, digamos, e há um líder que era português. E hoje, com o processo de evolução, é, transformou-se na maior rede mundial, e, portanto, da reportagem no mundo. Já era 85 bi de prémios, está a quase 150 países, e, portanto, com 200 affiliates e 70 acionistas. Portanto, e nasceu no Porto, num almoço, okay, há 20 anos, e, portanto, é uma coisa importante do mercado português. Quer dizer, isso, claro, transformou a MDS num grande broker internacional. Nós hoje operamos em qualquer sítio do mundo, não é? Obviamente todos estes projetos têm aqui um eixo fundamental, que é as pessoas, e tem pessoas competentes, de qualidade, para poder executar todos estes projetos e ideias que ia tendo. Portanto, então, falar um pouco sobre isso, sobre como é que tem trabalhado o tema das pessoas, quer na vertente da contratação, quer depois nos desafios que lhes dão, da autonomia que lhes vai dando. Para todo este sucesso, obviamente, começou com 15 pessoas, portanto, hoje são muitos colaboradores. Como é que evolui tudo isso e como é que faz isso? Okay. Bom, o first statement é que o nosso negócio é um negócio muito de pessoas, no verdadeiro sentido da palavra, não é? Porque às vezes
é muito fácil dizer isto. As pessoas podem ser um ativo ou um passivo, não é? Como qualquer outra coisa, não é? Mas no nosso negócio, o nosso grande ativo são realmente pessoas, não é? Nós não temos paredes, os nossos escritórios são alugados, não temos máquinas, portanto, temos os computadores, são hoje quase de graça. Portanto, o nosso grande ativo, o nosso grande custo, se quiser, da conta de exploração, são as pessoas. Porquê? Porque o que nós vendemos é conhecimento, soluções, service, isso faz com pessoas, e hoje com muito apoio de tecnologia, e de marca e de reputação, mas essencialmente são pessoas. E sobretudo conhecimento, não é? Porque o negócio dos seguros, sobretudo o negócio corporate, é um negócio super sofisticado e complexo. Portanto, não é commodity, é muito complexo e, portanto, é muito exigente do ponto de vista de conhecimento. E, portanto, isso claramente é um dado à partida, não é? Depois, há outro aspecto muito importante que é recrutar muito bem, não é? Portanto, eu recrutar muito bem muitas vezes não é necessariamente por headhunting, ok? Então, é também por conhecimento, por conversar, porque nós podemos recrutar, digamos, especialistas, identificar especialistas é relativamente fácil, não é? Identificar caráter é bastante mais difícil. E em empresas que vivem muito de pessoas, de equipas, de collaboration, a questão do caráter é absolutamente crítica. Uma pessoa tóxica é um drama. Por muito que saiba, por muito gênio que seja, destrói tudo à volta, não é? E, portanto, isso é um lado particularmente importante. Aliás, eu em tempo estava a conversar com um head do RH da Nestlé mundial, que era português, está reformado. Ele disse uma vez, Manuel, não contrate skills, contrata coluna vertebral, porque os skills a gente depois trata disso. O caráter é que é um bocado mais difícil. Porquê? Porque nós vivemos muito de collaboration, vivemos muito de partilha de negócio, portanto, não podemos ser egoístas, não podemos ser pequeninos nisso, não é? Portanto, e portanto precisamos de pessoas realmente com esse espírito, não é? E depois pessoas que tenham capacidade de se desenvolver, nós apoiamos muito esse trabalho, mas de afirmação e de autonomia. Quer dizer, digamos, a coisa que mais me abomina é pessoas que dizem que sim portanto, e pessoas que seguem simplesmente. Sim, e, portanto, também aprendi muito com o engenheiro Almiro, não é? Portanto, mas de facto pessoas que possam pôr tudo que têm em cima da mesa e, portanto, e é isso que temos conseguido. Do ponto de vista internacional, há um outro cuidado ainda maior, que é investimos muito em equipas locais. Portanto, nós em todos os países onde estamos só trabalhamos com equipas locais a nível de top management. Okay? Portanto, aliás, onde temos mais pessoas que não são locais é em Portugal. Temos brasileiros, temos ucranianos, temos russos, temos belgas, temos... Portanto, no Brasil temos muito menos, não é? Mas no top management sempre equipas locais. Não queremos gerir no modelo holding, a controlar tudo e a dizer como é que se faz. Portanto, queremos um modelo um pouco inverso. E isso tem resultado, não é? Isso tem resultado. Sempre uma grande preocupação de ter gente positiva. A palavra positiva é uma palavra muito importante. A gente positiva, que olha para a frente. O copo meio cheio e não meio vazio, não é? A gente negativa é muito complicada, não é? A gente negativa, a gente tóxica, e há pessoas assim, infelizmente. Mas agora, porque nós vemos muito de collaboration, não é? Quando identifica uma pessoa, acontece, nunca acertamos sempre, não é? Portanto, quando é uma pessoa que não está alinhada, um pouco mais tóxica, o que é que tenta fazer? Tenta logo resolver o problema? Como é que fala com a pessoa? Temos operacionais, como é que olha para isso? Sim, às vezes enganamos e às vezes demoramos tempo a perceber que nos enganamos, não é? É uma decisão difícil, não é? Isso acontece. Eu vou contar uma história. Uma vez, em 2009, fui em trabalho a Hong Kong e depois fui para Bali com a minha mulher e ficámos no Four Seasons, lá numa vila maravilhosa e tal, não é? E chegámos e tínhamos uma carta do diretor, não é? E a carta do diretor dizia aquilo que é um bocado banal dizer-se: bem-vindo, Mr. Fonseca, blá, 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 blá. E depois dizia assim: olha, aqui no nosso hotel não se preocupe com dar tip, não é? Ninguém está à espera da sua tip. Mas se encontrar um
outstanding behavior, tell us, we will reward him. Exatamente. And if you find the behavior under your expectation, tell us, you'll train him better. Portanto, a responsabilidade é minha, não é? E portanto nós temos que assumir muito isso, não é? E portanto, às vezes demoramos mais tempo a atuar porque não nos apercebemos tão bem, ou ouvimos menos, mas temos que atuar, não é? O que eu acho que no nosso caso, e atuamos, eu já, às vezes o período experimental é bom para isso, não é? Porque não há química, portanto não vale a pena estarmos a insistir, não é? Mas eu hoje, por acaso, a MDS que está em 3 continentes e culturas muito diferentes e línguas, línguas e religiões, desde a língua grega ortodoxa até ao português, até ao inglês, ao argentino, ao chileno, ou seja o que for, espanhol. Temos uma cultura muito comum, mas eu hoje penso, e temos falado muito sobre isso, que a MDS parece um organismo vivo, assim, biológico, que tende a expulsar os tóxicos. Quer dizer, ou as pessoas não se sentem bem e acabam por sair, digamos. E acabam por sair, ou a organização começa a fazer ela própria pressão para eles saírem. Portanto, já quase não precisa de muita intervenção, digamos, autoritária para resolver o problema, mas a própria, não sei como é um processo biológico qualquer que se vai depurando, está a ver? Isso tem acontecido. Particularmente no Brasil, que é uma organização muito grande, somos 1.700 pessoas e muitos escritórios, e às vezes acontece, e portanto, mas eu acho que há a capacidade da organização hoje dela já própria fazer essa filtragem e de atuar, não é? Quando assim é melhor. Sim, é excelente. Se não sentem-se que não é a praia deles, e se calhar tem que ir procurar outro sítio. Tudo bem, não. Muito bem. Já deu aqui algumas dicas sobre digamos, algumas motivações que levam a um processo de aquisição de uma empresa, razões porque vai adquirir uma determinada empresa, nomeadamente as pessoas que são sempre críticas neste processo. Mas pronto, obviamente há sempre os outros critérios. Eu quero entrar num novo mercado, quero integrar a tecnologia, quero várias razões. Como é que vocês identificam essas oportunidades, essas empresas, essas oportunidades, e se vai muito nesta lógica de, ok, eu identifico que eu preciso estar neste mercado, pronto, é mais simples no sentido de estar identificado, quero estar naquele mercado, mas às vezes é tecnologia, como foi até a primeira aquisição, não é? Portanto, a First Assure foi essencialmente tecnologia. Como é que vocês gerem isso? Se isso é bem estruturado ou é um pouco, pronto, vão falando com muita gente, ou seja, falam com muita gente do mercado, e quando encontram alguém que resonates, portanto, faz ali, estão alinhados, vocês eventualmente avançam. Como é que é o processo interno? É as duas coisas, né? As duas coisas. Nós temos uma equipa completamente focada em M&A, que é uma equipa global, não é uma equipa por país, é global. E que tem pipeline, tem metodologia, tem tudo isso muito bem estabelecido. Mas depois, o que é muito crítico é, tendo em conta uma estratégia, que eu posso falar sobre ela, mas depois o que é muito crítico é o input dos comerciais, das pessoas que estão muito no terreno, não é? Dos nossos parceiros seguradores, que conhecem os produtores em todo o lado. E esse input é muitas vezes decisivo, não é? Para, por exemplo, no Brasil, em 2018, desde 2018 temos um CEO novo, que é o Ariel Couto. O Ariel Couto era um quadro de topo de uma seguradora antes, e portanto ele conhecia muito bem o mercado da corretagem, portanto ajudou-nos muito a identificar quem serve para nós e quem não serve para nós, não é? Portanto, sobretudo do ponto de vista humano, do ponto de vista de química, do ponto de vista de DNA, etc., de cultura, não é? Mas como sabe, os seguros são uma atividade super capilar, quer dizer, fazem-se em Vila Real de Santo António e fazem-se em Vila Real, não é? Portanto, todo um mercado, toda uma sociedade e um país precisa de seguros. E, portanto, aí temos, e todas as atividades envolvem seguros, não é? Não há nenhuma atividade que escape aos seguros, que é uma coisa boa para nós, não é? Sim. E, portanto, numa estratégia de crescimento, não é? Temos aí vários critérios, não é? Um muito típico é melhorar do ponto de vista técnico a própria empresa. Ou seja, por exemplo, uma aquisição no Brasil, compramos um broker, líder de mercado, só em seguro de crédito.
especializado em seguro de crédito. Eu podia contratar uma equipa de seguro de crédito, ok, especializada, ia-me custar algum, não é? Até começar a vir receita, não é? E depois vem ou não vem, não é? Ou adquirir um broker de referência, que a gente conhece bem os líderes, conhece bem a equipa. Assim fizemos, está connosco, hoje é 100% MDS, a coisa resolveu muito bem. Passámos a ser um broker especialista em seguro de crédito, okay? E líder de mercado. Ou, por exemplo, um seguro de agro. O Brasil é o maior país agro do mundo, o maior exportador de produtos de agro do mundo, não é? Portanto, hoje temos um broker totalmente especializado em agro, do sul do Brasil, que nos ajudou depois, pelo seu know-how, aí para o estado de São Paulo, para outras regiões do Brasil, não é? Portanto, depois, presença geográfica, não é? Primeiro, presença geográfica doméstica, sei lá, quando começamos a ir para a Madeira, por exemplo, tínhamos um outro cliente na Madeira, mas não tínhamos presença na Madeira. É importante ter presença na Madeira, ter presença nos Açores. Como é que isto se faz, não é? Portanto, e comprámos um broker, depois comprámos fundo. Hoje temos um peso muito grande, uma cota de mercado muito grande e lideramos a Madeira. Nos Açores fizemos exatamente a mesma coisa. Portanto, foi uma forma de nos implantarmos nos Açores. Aliás, devo dizer que tivemos digamos, esse dilema em 2004, quando concluímos que temos que ir para Lisboa. Quer dizer, não há hipótese nenhuma de não estar em Lisboa. Não é? É um grande mercado. E tínhamos duas hipóteses. Uma era abrir um escritório em Lisboa, contratar alguém, ok, funciona. Outra é comprar um broker em Lisboa. Foi isso que fizemos. Portanto, nós fomos para Lisboa por aquisição e não por... Portanto, entramos já a funcionar. Não é? Portanto, e não... Vamos from scratch. Portanto, a ganhar especialização, ganhar a presença geográfica, nacional e internacional. Okay? No internacional usámos muito, digamos, tivemos a sorte, através da Brokerzinho, termos relações longas, históricas, que conhecemos muito bem. E, portanto, para nós foi fácil perceber, tínhamos uma cultura comum, que, portanto, o caso do Chile, o caso do Chipre, o caso da Suíça. A África foi um pouco diferente, ok? A África arrancámos com operações de raiz. Angola e Moçambique, e sobretudo Angola, era muito importante porque era um mercado próximo do nosso, do ponto de vista de organização jurídica, legal, etc., com muito investimento português, né? Com um framework semelhante ao nosso, com uma língua comum. Portanto, claro que nós nunca vamos para um mercado para servir os clientes portugueses, quer dizer, vai para o mercado para ser referência nesse mercado, mas os clientes portugueses podem ser um ponto de partida importante para nós. E, sobretudo, os nossos clientes estão em Portugal, mas também estavam em Angola. E, portanto, eu não queria entregá-los, a gente não entrega um filho não é? A alguém alheio, não é? Portanto, e aí só fizemos uma aquisição em Angola, mas começámos de raiz, não é? Portanto, e correu bem. Hoje somos líder incontestado em Angola, sei que uma cota de mercado muito importante, e com uma equipa absolutamente sem expatriados, não é? Portanto, a nossa equipa é integralmente africana, tanto em Angola como em Moçambique, não é? Portanto, aí já foi por desenvolvimento, não é? Foi um crescimento orgânico. Crescimento orgânico. Portanto, agora, o que nunca fazemos é aquisição só para crescer. Só para somar, não é? Portanto, porque tem que ser aquisições que tragam valor para nós, não é? Tragam know-how técnico, comerciais de qualidade. Conheçam o mercado. Conheçam o mercado, não é? Vendedores comerciais de muita qualidade, isso é muito importante porque vendem o que nós temos também, não é? Portanto, implantação geográfica, nicho, não é? Alguns mercados, como o Brasil, isso é muito importante, não é? Porque muito grande são muito grandes e tem muita especialização, não é? Portugal não tem. Portugal é tudo um bocadinho mais generalista, não é? Enfim, esses são os critérios mais importantes. Também já deu aqui algumas indicações sobre, obviamente, a importância das pessoas, mas numa empresa que tem um processo de crescimento
por aquisições e que faz muitas aquisições, tem sempre o tema da cultura, não é? Portanto, obviamente vocês têm, e isso já reduz eventualmente este problema, este cuidado, não é? Deste alinhamento, mas comprar uma empresa no Brasil, comprar uma empresa em França, estar em Angola, são coisas distintas. Como é que gera esta temática da cultura e a importância que dá, e como é que tem conseguido ultrapassar estas diferenças culturais que existem sempre entre países? E empresas, países e também depois empresas, não é? Claro, claro. Em primeiro lugar, no processo de due diligence, do alvo, não é? A gente vai se apercebendo muito, já temos uma noção no início, depois vamos aprofundando um pouco o conhecimento da cultura da própria empresa, e se vemos que, de facto, é possível haver química, né, entre as equipas. A marca MDS é uma marca com alguma reputação de integradora, quer dizer, portanto, de respeito por quem entra, não é? Portanto, isso é muito importante, porque, nós temos uma característica que é, em geral, não priorizamos as sinergias de custos. Okay. Não é o nosso, não entra sequer na avaliação. Quando fazemos a nossa própria avaliação, não entramos que enganarmos a nós próprios, tá bem? Porque muitas vezes as sinergias é um tema grande. Portanto, é um bocadinho enganarmos a nós próprios ou a alguém, não é? E ao mesmo tempo desfoca-nos para o que é importante. E o que é importante realmente é, obviamente, as sinergias de negócio, quer dizer, como é que todos podemos evoluir juntos, e o foco absoluto das pessoas, não é? Portanto, e as pessoas não é só a equipa, é quem vende, não é? Portanto, porque os brokers são muito empresas de pessoas, não é? E estamos a falar de líderes, de pessoas que fizeram a sua empresa, fizeram-na bem e decidem tudo. Passam um cheque, tomam decisões, vão às viagens das seguradoras, não é? E de repente entram num organismo maior, que é assustador, não é? Que é assustador. E já não mandam em tudo, não é? E portanto, isso temos que ter muito cuidado, porque as pessoas, uns sobrevivem melhor, outros sobrevivem pior, a relação deles com a própria equipa que tinham antes é preciso ter muito cuidado, porque já não há hierarquia, as pessoas, bom, portanto aí acho que temos um trabalho de psicólogo e de padre, está a ver, por causa de ouvir e de conversar, muito grande. Respeitar muito, digamos, as sensibilidades das pessoas. Obviamente que, em geral, as equipas que se integram na MDS, a sua vida melhora, porque os benefícios da MDS são melhores, as instalações são melhores, os equipamentos são melhores. Pronto, as pessoas passam a pertencer a uma empresa que, podem dizer em casa, a minha é maior daqui, é menor, etc. Portanto, isso ajuda. Pensem em algo maior, digamos. E, por exemplo, algo maior, isso ajuda. Nós procuramos sempre, desse ponto de vista de cultura que falou, sempre pensar em cultura local, ou seja, se eu estou a comprar no Brasil, eu tenho que ter mentalidade de Brasil ao fazer a integração, e se estou em Espanha, tenho que ter a mentalidade de Espanha e não a minha, não é? Portanto, tenho que ter muito cuidado com isso. Daí as equipas locais, ter top management local é muito importante, não é? É muito importante. Eu muitas vezes falo da MDS no Brasil e tal, e depois ouço comentários do género, mas o Brasil, a legislação laboral é um pesadelo, e a legislação fiscal é um pesadelo, e tudo é um pesadelo, não é? Isso é um pesadelo para ti, mas para o meu diretor financeiro não é a vida dele, não é peanuts, não é? Para a minha diretora da RH aquilo é normalíssimo da Silva, não é? Para mim, portanto, aí temos que, na parte financeira não, na parte financeira, portanto na parte tecnológica, enfim, temos uma atitude mais global, mas na parte de integração humana temos que ter muito cuidado e fazer isso muito localmente, não é? Que é para a pessoa não sentir que agora está um francês, ou um inglês, ou um português aqui com... Exato. E portanto, e temos tido, nós fizemos 55 aquisições, acho eu, nos últimos 3, 4 anos, não é? Em vários continentes. Eu que me lembro, temos um problema, quer dizer, um problema minimamente material, não é? Damos tempo, okay? Damos tempo, ou seja, à equipa que entra, e o nosso RH, mesmo na parte financeira, mesmo na parte... Vão dando um calma, calma, não mudes tudo, está vendo? Muito rapidamente,
se nós tivermos calma, é a própria equipa que depois pede para mudar mais depressa. Tá bem? Portanto, são os próprios, não é? Outra coisa muito importante que procuramos fazer é não, as equipas não ficarem permanentemente associadas à empresa de onde vieram e, portanto, e aos clientes de onde vieram. Portanto, as equipas depois divergirem, não é? O que implica coisas importantes, que é irem para outras áreas e, portanto, aprenderem outras linhas de negócio e até ser promovidas, porque depois a mobilidade Interna é horizontal e vertical é muito importante e, portanto, às vezes até forçamos um bocadinho promoções de pessoas que entram, porque isso digamos, é muito visível para as equipas, não é? E dá confiança, não é? Dá confiança, ou seja, porque é muito comum em processo de aquisição, eu já vi isso muitas vezes, que as pessoas continuam a dizer a sua marca, continuam useis isto, useis aquilo, useis aquele outro, não é? Isso é muito mau, não é? É muito mau. E, portanto, nós evitamos muito isso, não é? Portanto, as pessoas depois são MDS e não há os dali, os da lá, que depois numa festa estão sempre juntinhos. E temos casos muito importantes. Lá, nós compramos um broker em 2013 chamado Polinsur, que era um broker relativamente pequeno, mas de cliente sofisticado, portanto, de cliente exigente, corporate. Tinha um líder, que era o João Alvadia, que era um fabuloso comercial. Eles juntaram-se à MDS e pouco tempo depois o João Alvadia é diretor comercial da MDS toda, está bem? Porque, e desde há uns anos é o CEO da MDS África. Quer dizer, portanto, não é? Portanto, isto nós gostamos muito destas coisas, não é? E isso ajuda muito também à integração. Porque mistura as cartas, claro, a brilhar completamente, a gente para de falar nas marcas anteriores, não é? Porque nós temos um processo também digamos, de aquisição que normalmente é de 100%. Às vezes, no mercado novo, mantemos o acionista como minoritário, e gostamos disso, para se manter envolvido, etc. Nos nossos mercados onde estamos, já é mais comum ser 100%, mas com earn-outs, e portanto, com earn-outs, digamos, 2, 3 anos, não é? Em que privilegiamos a receita e não o EBIT, no cálculo dos earn-outs. Para não criar dúvidas e confusão As pessoas têm que se sentir completamente, porque o EBIT é o seu controlo, claro. A receita não é? Portanto, é o próprio. E, portanto, toda a motivação para desenvolver o negócio, preocupar-se com os seus clientes, preocupar-se com as suas equipas, para desenvolver negócio, receita, e vamos ganhar os dois. Vamos ganhar nós e vai ganhar quem vendeu e já recebeu 50%, depois vai receber mais 30%, etc. E, portanto, isso dá muita confiança também, não é? Porque as pessoas também percebem, quando chegam ao MDS, passam a ter uma panóplia de recursos, além da marca, não é? Que não tinham antes. Portanto, passam a poder vender coisas que não tinham antes de vender, passam junto dos seus clientes, gera muito mais confiança, porque agora é uma empresa maior, com mais recursos, ok. Portanto, há aqui um trabalho que é muito importante, mas depois temos uma parte disciplinada de integração da parte tecnológica, da parte financeira, da parte mais dura, digamos. Da contabilidade, sim, mas não muito focada nas sinergias de custos, porque isso é muito perigoso. É muito perigoso. Obviamente, quando compramos no Brasil uma empresa em 2023, quase do tamanho da MDS, esse foi um desafio, não é? Porque aquisições entre iguais é mais desafiante, não é? Portanto, tinha uma área financeira, tinha uma área da RH, tinha uma área de marketing, como nós, não é? Áreas comerciais a gente pode sempre duplicar, não é? Mas as outras não. Mas mesmo aí, digamos, fomos com alguma calma. Sabíamos que tínhamos que otimizar, não podemos ter 3 diretores financeiros, não podemos ter... Ok. E muitas vezes até reciclar pessoas. As pessoas que estão numa área financeira podem ir para uma área comercial, porque dominam muito bem o setor, de um ponto de vista financeiro, e são pessoas bravas, e portanto podem ir. Portanto, mas não pôr no business plan, vamos eliminar 100 pessoas e isso vamos... É um wishful thinking que eu não gosto muito de ter, não é? Exato. E começa logo a criar, começa logo a fazer sangue no início, não é? E portanto as pessoas ficam assustadas, afinal, isto não é a gente pensar. Portanto, temos de ter muito cuidado com isso, mesmo nessa.
Isto até sinaliza para as futuras aquisições, Muito. obviamente o vosso track record, a vossa forma de abordar, as pessoas ficam mais tranquilas porque sabem que não há essa perspectiva, essa linha dura, digamos, da Facilita aquisição. até a negociação financeira. Claro. Porque aí o foco já não é 100% no preço, no valor. Portanto, o valor é preço, é evidente. Sim, no final do dia é sempre bom. Mas é mais do que isso, não é? É mais do que isso, porque é a ideia das pessoas, mesmo uma pessoa que já com alguma idade, que queira, mas ele tem uma equipa que construiu, não é? E essa equipa ele não quer que seja maltratada, ele quer entregar, emocional sempre. Quer entregar essa equipa, continuar a ser bem visto, não é? Ele saiu, vendeu, mas exatamente. Não é? Portanto, isso tem muito valor, se for bem explicado, e se ele perceber que o win-win aqui é muito importante, e não o short term absoluto, não é? Exato. Portanto, é um processo. Eu só, se calhar, já falamos aqui de várias coisas, e falamos também do Brasil várias vezes. O Brasil, para nós portugueses, não tem sido um país fácil em termos de sucesso dos investimentos que temos feito. Ou seja, genericamente, infelizmente a história não tem sido positiva. No vosso caso, é exatamente o contrário. Ou seja, o que é que vocês fizeram? O que é que fez diferente para ter sucesso no Brasil? Bom, se calhar a questão mais importante, já referimos, que é um pouco a questão das pessoas. Sim. E uma coisa importante, que é despir-nos da nossa cultura europeia no sentido de superioridade. Okay? Porque muitas vezes, eu vi isso frequentemente, não é? Nós podemos ser muito bons aqui e falamos a mesma língua, portanto achamos que isto vai resultar. Não é? E falamos a mesma língua, mas não falamos a mesma língua. Não é? Porque a gente pode falar e não se entender muito bem. E se for aos Açores, demora 3 dias a entrar, não é? Bom. Portanto, ter muito cuidado e perder muito tempo com a equipa local, conhecer o mercado muito bem, é fundamental. Isso faz-se, do meu ponto de vista, ao mais alto nível da empresa e não a nível intermédio. Ou seja, no meu caso, eu no Brasil, não sei, mas tive muitos anos a estar no Brasil 8 vezes, 10 vezes, uma semana, 10 dias, estar perto, conhecer toda a gente, falar com os seguradores, falar com os clientes, falar com as equipas, permanentemente. Hoje já não é tão preciso. Mas eu estava a brincar, perguntaram onde é que eu ia fazer férias este ano. Vou fazer férias no Brasil. Há 26 anos que eu vou para o Brasil, fui 200 vezes para o Brasil, nunca fiz férias no Brasil. Portanto, foi sempre... mas, digamos, não se faz por e-mail. Não se faz por e-mail. Não se faz à distância. Não se faz só com equipas intermédias, com emissários, nem com representantes. Faz-se mais alto nível. Ao nível do número 1. Tem que dar a cara junto das seguradoras, tem que dar a cara junto dos clientes maiores, tem que dar a cara junto das equipas, não é? Isso é absolutamente crucial, até para entender melhor, perceber bem. E acho que muitas vezes tomou-se isso como um diretor, e depois muito cuidado com a arrogância cultural. Eu acho que isso é uma coisa dramática, não é? E no caso do Brasil, ainda mais, porque o Brasil é um país sofisticadíssimo. Muitas vezes as pessoas não têm noção. Eu vejo isso nos meus colegas internacionais que olham para o Brasil como mais um país da América Latina, não é? A Argentina, o Chile, o Brasil, a Colômbia. Não há, são realidades totalmente diferentes. E São Paulo, por exemplo, é um mercado sofisticadíssimo, executivos do melhor que há no mundo. Super criativos na área da tecnologia, na área do marketing, na área da gestão. Portanto, é gente do melhor que há. E, portanto, toda a multinacional está lá. Portanto, temos de ter muito cuidado com isso, não é? E portanto, eu acho que isso estar muito perto é muito importante, mas não estar a tomar... Não assumir que eu sou sério, o outro não é. Está bem? Que isso é perigoso, e é perigoso porque isso transmite-se, mesmo que a gente não queira, está claro. Transmite, o outro percebe, não é? Exatamente. E portanto, o que não é nada verdade. Nós temos uma operação, estamos lá há 26 anos, que sempre super bem, tudo super bem. Temos problemas com isto, com aquilo. Este colega não fez fit, o outro não fez fit, este saiu, o outro entrou, como em qualquer outro lado do mundo, não é? Mas é a 10ª economia do mundo, é um país extraordinário. E portanto, não sei exatamente o que se passou com os outros, mas nós tivemos sempre essa postura. Estás muitíssimo perto. Aliás, os nossos novos acionistas no início perguntavam: Amel, quantas vezes foste ano passado
ao Brasil. 8? 8? Porquê? Não é? Porque eu, para lidar com a Suíça, posso mandar um e-mail, tá bem? Faço um Teams e tal, resolvo. No Brasil não, ou em África não é? Portanto, temos que estar muito perto. Não é no sentido de controlar propriamente, mas é no sentido de acompanhar, de... Até são mais relacionais, não é? Muito mais pessoa cara a Fazem muita cara. questão. Exato. Eu tenho que falar da MDS como um grupo, tenho que informar as pessoas. E a melhor maneira de informar é presencialmente. Não é? E depois conhecer muito bem o mercado. É preciso perder tempo. É preciso perder tempo. É preciso estar lá. Não é? Exatamente. Eu tive, aliás, 2 experiências muito interessantes no Brasil, que foi por 2 vezes despedir o CEO. Portanto, por 2 vezes o CEO saiu. Em 2010 e em 2017. E das 2 vezes o que eu fiz, até por respeito com a equipa, está a ver? Por respeito foi, eu próprio fui para CEO do Brasil. Em vez de recortar outro, contratar uma Engonzana qualquer, ou uma, seja lá o que for, para me arranjar outro CEO, está bem? Não. Eles conhecem-me todos muito bem. Eu ando ali há muitos anos quando corri para o Brasil, portanto vou eu para lá, em acumulação, não é? Pronto, e então construímos uma nova fase com a própria equipe. Está a ver? E portanto, e às vezes, aliás, o atual CEO foi um diretor que me sugeriu o nome. Eu estava num processo até com uma Edanta, a ver nomes e tal, porque é bom porque eles, não é? Mas depois, à última da hora, quando já tínhamos só 2 opções, está a ver? Estávamos no shortlist, à última da hora há um colega, o Ariel saiu da QB, que vai sair da QB e tal. E então eu conheci o Ariel, envolvi-o no processo não era da Gonzalo, era outra, da Confer, envolvi-o no processo da Confer e acabou por ser ele selecionado. Portanto, se eu fosse rápido a fazer isto, eu perturbava tudo. E, portanto, aí até a própria equipa assumiu como o seu novo CEO, não é? Portanto, mas para isso é preciso quase viver lá. E isso nem sempre é fácil, não é? As famílias têm filhos, têm isto, têm aquilo. São desafios. Mas eu isto foi em agosto e o Ariel entrou em julho do ano seguinte. Eu tive quase um ano, 3 semanas lá, uma semana cá, mais ou menos. E, portanto, mas isso também me deu imenso conhecimento. E, portanto, agora é mais fácil, às vezes, por telefone, resolver um problema. Opa, Zé, o que é que achas daquilo e tal? Bom. Mas ainda agora, 4 vezes no mínimo, 5 vou a São Paulo, vou ao Brasil. Não é? Portanto, eu CFO, etc. Não sou eu. Nós também gostamos muito de trocar. Nós temos um programa chamado Passaporte. Que todos os anos equipas das várias empresas passam 2 semanas noutro país. Num misto de conhecer a empresa, conhecer as pessoas, para o próximo e-mail já sei quem é o nome, e também se divertir e jantar bem e borga, etc. Não é? Portanto, um bocado das 2 coisas. Esse programa é super popular e é 2 semanas, portanto não é um fim de semana. Não é? E a malta do Chile vai para o Brasil, da Angola vai para o Brasil, do Brasil vem para cá, nós vamos para o Brasil, vamos para o Chile. Quer dizer, é uma misturada completa. Por isso também ajuda muito. Mas, digamos, eu acho que esse lado de estar muito perto, acompanhar muito de perto, ter equipas, e às vezes ter equipas fortes é preciso perder tempo também. É preciso conhecer muita gente, é preciso saber com quem se deve aconselhar. Não nasce naturalmente, tem que se investir e cultivar. Mesmo em Angola, por exemplo. Nós, quando fomos para Angola, nós achámos que tínhamos de ter um sócio angolano, não é? Portanto, na altura até era obrigatório. Hoje não é, mas na altura tínhamos de ter um acionista local, não é? Que a lei obrigava no mínimo 35%, acho eu. Hoje isso não existe. A gente pode arranjar, contratar alguém, não foi esse o caminho que fizemos. Durante 2 anos eu fui regularmente a Luanda, não é? Falei com este, falei com aquele, apresentei a MDS, fizemos um seminário sobre energia, foi um seminário sobre money laundering, a MDS, apresentou-se, e ao fim de 2 anos, podia ser 3, podia ser 1 ano e meio, foi o que foi, não tínhamos 2 anos como um objetivo, mas ao fim de 2 anos identificamos, convencemos, seduzimos, eles próprios seduziram connosco, é hoje o nosso sócio, corre super bem, a química é muitíssimo grande, gente do melhor que há, mas demorou 2 anos. Eu prefiro assim do que... E nota-se aí um fio condutor em todo estes processos. Olhando agora para isto, para um processo de M&A pelo lado, como especialista em gestão de risco, em risco, quais são os principais riscos que vê numa operação de M&A? Obviamente,
para esta área que estamos a falar de corretagem de seguros, mas de forma geral que pode indicar? Bom, há sempre os riscos da due diligence. Quer dizer, due diligence mal feitas tem um risco. Há um risco muito importante que é, durante o processo de negociação e de due diligence, né, corremos sempre um risco, se não tivermos todos muito cuidado, de quando fechamos o negócio estamos todos zangados e desconfiados uns dos outros. Né? Portanto, É tenso também. temos que ter muito cuidado, porque é tenso, porque eu quero saber tudo, o outro pode achar que eu estou desconfiado, e portanto isto é mais complexo, e portanto porque é isto, e porque aquilo, se está a pedir isto, né? E portanto, mas tem que ser, e portanto acho que é muito importante a gente discutir tudo antes de fechar, para nunca mais discutir nada a seguir. Não é? No fundo é um caso como um casamento, quando a gente se conhece muito bem, depois, não é? Se não se conhece, vai descobrir depois e depois é uma chatice, não é? É por isso que às vezes a lua de mel não é uma coisa cheia de risco. Não é? As pessoas não se conhecem muito bem e depois vão descobrir numa altura em que estão 24 horas juntas. De repente. E é um drama. Afinal, bom. E portanto, eu acho que no M&A é muito parecido. Não é? Portanto, muitas vezes os contratos têm 100 páginas, 200 páginas, e porque depois o ideal é que eu, durante o período de negociação, discuto as 200 páginas até ao limite, mas depois nunca mais olho para elas. Se as coisas correrem bem, eu nunca mais vou ver a linha de ser, havia que, não é? Bom. E portanto, eu acho que esse risco, digamos, da parte emocional, da parte de ansiedades durante a negociação, é muito importante, porque as pessoas aquilo pode ser tão doloroso, quando se começa já estamos cansados e desconfiados e massacrados. O processo pode demorar tempo. Pode demorar muito tempo. Portanto, Portanto, isso é preciso muito cuidado. E, portanto, manter relações, digamos, saudáveis, explicar porque é que isto é importante, ajudar às vezes, nós fazemos muito isso, que é, muitas vezes, empresas que compramos não estão, do ponto de vista contabilístico, do ponto de vista financeiro, estruturadas como nós, enfim, são empresas mais pequenas, não precisam. Portanto, nós ajudamos muito a fazer isso. Quer dizer, os nossos parceiros, os consultores que nos ajudam, eles próprios vão trabalhar de forma a porem essas coisas todas em ordem, tá bem? Para depois estarmos entre iguais a conversar. Exato. Eles valorizam muito isso, não é? Quer dizer, ajudamos muito a fazer o trabalho de casa, para depois as coisas ficam mais simples, não é? Exato. Portanto, acho que esse risco é um risco muito importante. Já agora, só antes de avançar para o próximo, ao nível das DDs, a equipa faz todo tipo de DDs, financeira, fiscal, legal, comercial, interna, é aquela equipa de M&A que vocês têm, ou também recorrem depois a contratar? Ok, vão fazendo, depende... Ok. Contratamos, até porque do ponto de vista do vendedor isso dá alguma isenção, então contratamos. E também porque temos vários processos em curso. Simultâneos, portanto, não tem capacidade para ok. Coordenamos a equipa que coordena, mas usamos... Depois o outro grande risco é a química. Não é? O outro grande risco é a química. É muito importante como é que tratamos as pessoas, como é que as fazemos circular pela nova empresa. E portanto estes são os principais riscos. Depois outros estamos sujeitos à evolução do mercado, enfim, ao timing. Às vezes o timing não era a altura boa, não é? Mas por coisas que nos ultrapassam, mas enfim, eu diria que estes são os mais importantes. Ok. Agora um marco também importante na vida da MDS, a integração no grupo à Ardonagh. Como é que isso surgiu e pronto, o que é que isso trouxe de vantagens e benefícios para o grupo MDS? Bom, foi um processo muito interessante. Primeiro surgiu a partir do momento em que a Sonai e a Suzano, que eram os dois acionistas da MDS na altura, portanto em 19, portanto Sonai com 50% e Suzano, que é um mega grupo brasileiro, que é o maior grupo papeleiro do mundo, portanto, tinha outros 50%. De certa forma decidiram que estava na altura de vender a MDS. E porquê? É uma empresa que eles gostavam muito, portanto é uma empresa que nunca deu problema nenhum, tinha um impacto importante nos próprios grupos, na gestão do risco dos próprios grupos, era rentável, o mercado gostava da MDS, portanto tinha boa reputação, mas a questão é que também com a evolução dos próprios grupos,
a área de corretagem de seguros não era core do jogo. E há muito investimento a fazer e, portanto, não é aqui que vamos investir. E, num certo sentido, concluíram que não eram, digamos, o melhor acionista para a MDS. Ou seja, a MDS tinha um potencial ainda de crescimento e uma ambição das suas equipas que não era com aqueles acionistas que a podiam pôr em prática. E, portanto, foi uma atitude bonita até, positiva, né? Uhum. E, portanto, decidiram isso, né? Portanto, isso foi muito importante porque condicionou, de certa forma, a escolha do novo acionista, não um qualquer. Uhum. Se a nossa preocupação é realmente permitir desenvolver o potencial da MDS e da equipa de dirigente da MDS, etc., isso implica que não vamos vender ao primeiro, nem necessariamente ao que dá mais, não é? E despachar a MDS. Portanto, isso foi muito interessante, muito sonai também, de certa forma. E, portanto, a escolha do acionista foi importante desse ponto de vista, porque tínhamos outras alternativas, que, imagina uma multinacional americana típica, se nos comprasse, engolia, uniformizava, punha um americano, mudava a marca, ok, pronto, é o que é, eu entendo que seja assim, mas era triste, era um fim triste, digamos, não é? Bom, porque apesar de tudo, estes acionistas criaram uma líder de mercado, criaram uma marca mundial, e de repente desaparece tudo, assim, tem acontecido muito, não é? E nesse sentido nós também, enfim, ajudámos muito a encontrar o acionista, porque conhecemos o mercado, e poupando-vos, digamos, a todo o processo de chegar ao Grupo Ardona. O Grupo Ardona tinha um aspecto muito interessante para nós, porque era um grupo recente, relativamente recente, já grande, e hoje muito grande, é o 13º do mundo, mas era um grupo que apostava muito em equipas e marcas, e não propriamente em engolir e fundir e somar, digamos, bandeiras, não é? E, portanto, identificou na MDS. A MDS era um pouco uma noiva, digamos, pretendida há muito tempo. Toda a gente fez ofertas para a MDS. Todos os grandes brokers do mundo vieram cá fazer propostas de compra da MDS. Portanto, era uma empresa conhecida. E quando a Ardona nos comprou, nós vimos também na Ardona um grupo que ia respeitar isso, ia respeitar as nossas características, ia respeitar a nossa marca, a própria equipa de gestão, etc. Que, aliás, é a mesma. A equipa de gestão de 22, quando eles fizeram o closing da operação, é exatamente a mesma que é hoje. E, portanto, isso foi muito importante, essa característica da Ardona. Só que nós, passando a fazer parte do Grupo Ardona, tivemos acesso a coisas muito importantes que não tínhamos antes, não é? Por um lado, temos acesso a um grupo que tem muitos recursos do ponto de vista de especialização, broker de seguro em Londres, capacidade, digamos, muitos recursos de capacidades de colocação de risco no mundo, relações com as grandes seguradoras, portanto, isso deu-nos reputação, visibilidade, muito, não é? E no que diz respeito, sobretudo, ao M&A, porque era um grupo com ambição de crescer e que, digamos, pedia ambição às suas equipas, recursos financeiros, não é? Portanto, capital para podermos investir em M&A mais rápido, não é? E, portanto, se nós com a Ardona, não é? Nós fizemos M&A sempre, todavia fizemos M&A. Nos últimos 4 anos, muito mais intensamente. E se nos últimos 4 anos nós fizemos 55 aquisições em vários continentes, em 3 continentes, não foi só porque passámos a ter recursos financeiros, não é? Foi porque estávamos muito preparados para o fazer. Portanto, ou seja, quando passámos a ter os recursos e a ambição e a vontade e a exigência do acionista, nós no dia seguinte estávamos prontos para arrancar. E, portanto, e assim foi. Mas a Ardona deu-nos muito isso e hoje fazemos parte, e também é simpático, fazemos parte do 13º grupo do mundo, ok? Pronto. Há nos 20 maiores brokers do mundo, 17 são americanos e 3 são europeus. Não é? Portanto, nós somos um deles, não é? Portanto, ok, e ver aqui também, se calhar, o tema de aquilo que o grupo Ardona trouxe em termos também de serviços adicionais. Trouxe alguma coisa que vocês pudessem que utilizaram para acrescentar à vossa oferta e captar mais negócio por essa via também, ou foi menos relevante digamos, esse valor acrescentado que eles pudessem ter trazido? Não, trouxe sobretudo em termos de especialização, portanto, em termos de
equipas super especializadas em certas linhas, sobretudo em Londres, na área do resseguro, na área do wholesale, que nós já até usávamos antes, mas hoje usamos como irmão e não como parceiro, não é? Quer dizer, Exato. hoje quando chegamos a um cliente, somos nós, quer dizer, vem uma equipa de Londres ajudar-nos e somos nós, é o meu grupo. Exato. Que é um bocadinho diferente. Às vezes parceiro, não é? O cliente vê isso de outra maneira, não é? Claro. Parceiro é este, pode ser aquele, pode ser o outro, não é? Isso. Agora está dentro de casa, quer dizer, quando nós queremos fazer um roadshow com um cliente internacional em Londres, nós fazemos nas minhas instalações, não é? E não do meu parceiro. Isso. Isso muda muito, não é? Isso muda muito. E, portanto, dá confiança ao cliente, não é? E há um fator de aprendizagem também grande, temos acesso a pessoas muito especializadas, mas depois noutras áreas até contribuímos muito, na área da tecnologia nós também contribuímos para. Nós é um grupo jovem, portanto há muita contribuição mútua também, não é? Portanto, foi bom. Sobre o processo de M&A em Portugal como um todo, obviamente nos últimos anos temos assistido a muito mais operações a acontecerem e fala-se muito mais sobre o M&A, os empresários estão mais receptivos a processos destes, a vender participações minoritárias, participações maioritárias, 100%. Como é que vê este processo, o M&A em Portugal, portanto, as ideias que tem sobre isto, se devemos de haver mais escala das empresas, o que é que se poderia fazer para ainda dinamizar mais este tipo de transações? Sim, eu hoje acho que até é um tema até político. Eu vejo isso na agenda de vários políticos a falar nisso. Ainda há pouco tempo estive numa audiência com o Presidente da República e ele próprio falava nisso, da importância de termos empresas mais robustas e mais fortes, etc. Realmente somos um país de PMEs, não é? Pronto, mas eu sinto hoje muito uma discussão muito aberta em torno disso e parece-me que é muito importante. Não é? Nós temos que construir campeãs nacionais também, não só as Sorais e as EDPs e as Galpes. Isso faz-se muito por M&A. Não é? Não é um M&A mais fácil, porque são empresas muito pessoais, familiares, às vezes regionais, e portanto nem sempre é mais fácil, mas eu acho que há uma coisa que é muito importante, que é trabalhar cases, não é? Quer dizer, eu tive uma passagem pelo ICEP, ok? E gostei muito dessa passagem pelo ICEP, porque eu vi o ICEP trabalha muito com as melhores empresas, não é? Porque as que exportam, as que investem, não é as que têm dificuldades, não é? Isso é muito bom, não é? Certo. E a gente vê empresas magníficas, não é? Mas que são relativamente desconhecidas, não é? Sim, portanto, há boas surpresas. Há muito boas surpresas. Não há mal nenhum, mas se transformarmos isso em cases, em modelos, na altura até a Alemanha tinha um programa muito importante dos chamados Hidden Champions, os campeões escondidos, não é? Que ninguém os vê, não é? Eu acho que, por exemplo, o método dos cases é muito importante. Casos de sucesso, não é? Portanto, correm bem. Que isso dá confiança quando eu vejo uma coisa que corre bem, porque é que não há de correr bem comigo, não é? Portanto, mas sim, acho que é algo que Portugal precisa ter. Não é necessariamente só grandes empresas, não é? Pronto, mas há uma distância grande entre meia dúzia de mega empresas, mesmo essas são mega empresas cá, não é? Não são necessariamente mega empresas globais, e depois um layer aqui meio vazio, não é? Mas isso acho que sim. Acho que há políticas públicas que podem estimular isso também, não é? Portanto, porque às vezes o mercado só por si financiamento, diferentes alternativas, essas coisas, não é? Sim. Porque às vezes são formas de levar as pessoas a fazer, não é? O mercado sozinho às vezes não vê isso, não é? Pronto. Mas concordo. E um dos objetivos também deste podcast é mostrar exatamente isso, é mostrar os exemplos de sucesso de transações e de como é que os outros conseguiram fazer e incentivar de alguma forma os empresários a olharem para isto, pelo menos a pesquisar e a tentarem discutir estas possibilidades de crescer por aquisição. Aliás, desculpe interromper, mas um processo de internacionalização, não é? Eu acho que tem um pressuposto que é sermos fortes no nosso próprio país, não é? Internacionalizar com uma base
débil é um risco muito grande. E, portanto, o processo da Monday é um processo quase muitas vezes prévio a um processo de internacionalização. Portanto, se eu quero internacionalizar, acho que é crítico eu pensar como é que eu posso ganhar robustez aqui para dar o salto. E, portanto, um dos leitmotivos para um processo da Monday pode ser a vontade de internacionalizar ou a urgência de internacionalizar. Exatamente, pode ser um ângulo interessante a explorar. Ao nível da cultura de gestão de risco em Portugal, como é que vê, como é que vê a evolução e como é que e algumas ideias, notas queira deixar sobre esta questão da gestão de risco? Vocês são especialistas na gestão de risco, melhor que ninguém podem nos dar esse aporte. Não é um país muito sofisticado desse ponto de vista, Portugal, não é? Portanto, é um mercado que ainda há muito para fazer sobre esse awareness do risco, não é? E a gente vê, quando se fala em terremotos, quando se fala em earthquakes, quando se fala em inundações, etc, etc, Portugal ainda hoje é um país muito desprotegido desse ponto de vista, não é? Portanto, ao contrário de outros países que têm programas, digamos, organizados entre os Estados, os governos e o setor segurador privado para acorrer a eventos de larga escala, está a ver, dessa natureza. Portugal anda a discutir isso há não sei quantos anos. Parece que agora está encaminhado, não é? Também empurrado pelo novo presidente da ASF, que é o regulador dos seguros em Portugal, que é uma pessoa super experiente e que com muito visionário e teve, não sei, 10 anos à frente do regulador europeu e, portanto, ele próprio faz disso quase uma missão, porque é realmente super crítico. A Espanha tem isso, a França tem isso, a Inglaterra tem isso, os Estados Unidos têm isso, nós não temos, não é? Portanto, e tivemos o maior terremoto da Europa, da história da europeia, sempre, foi aqui, não é? Mas foi há muito tempo, a gente já se esqueceu. Mas, digamos, não há muito uma cultura de risco, mesmo as empresas compram pouco consultoria de risco, compram pouco. Por exemplo, no Brasil compram muito, nos Estados Unidos então não se faz nada sem isso, não é? É um mercado na Suíça, né? Mas Portugal ainda não. Há alguns exemplos muito bons, Sonai, por exemplo, mas em geral não é digamos... uma preocupação, digamos, que esteja em cima da mesa. Não é um grande investimento, não é? Está a evoluir, sobretudo nas grandes empresas está a evoluir, mas na população em geral o risco não é propriamente não está tão desenvolvida essa cultura de risco como outros mercados. Chegamos, na essência, ao fim do nosso podcast, mas tenho aqui algumas frases que eu gostaria que completasse, frases curtas. Vamos começar pela primeira. O risco que mais valeu a pena correr foi? Sabe qual foi? Foi talvez a minha primeira viagem. Em 71 eu tinha 14 anos e com um outro amigo de 14 anos fomos com os pais dele para a Espanha, para o sul de França, e então à altura dissemos, vamos os dois embora. E largámos os pais dele e decidimos ir para Paris, para Bruxelas, para Amsterdã, em 71. E descobrimos o mundo. Descobrimos o que é isto? O que é isto? Não é? Tudo era a cores, tudo era diferente, tudo era. E dois miúdos de 14 anos, sem cartões de crédito, sem eurocheques, sem telefones, sem nada, não é? Portanto, com algum dinheiro em notas, num mundo completamente diferente do nosso, radicalmente diferente do nosso, mudou a minha vida para sempre. Não é? A partir daí, eu todos os anos viajava, de uma forma ou de outra, todos os anos. Todos os locais onde trabalhei passei a ser o que viajava, tá Pronto, conhecer culturas, conhecer línguas, conhecer mundo, pessoas. E eu acho que foi, e era um risco. Dois miúdos de 14 anos meterem-se num comboio e de repente aparecer em Paris, tá Quer dizer, onde é que vamos dormir? Onde é que vamos, quer dizer,
foi um risco Arriscado. Era arriscado. Eu pensando retroativamente, na altura não tenho noção do risco. E, portanto, Hoje em dia, deixar um filho de 14 anos e fazer isso já não é minha fácil. mãe, que morreu há pouco tempo, dizia assim, eu não sei ainda hoje não sei como é que o teu pai deixou, não é? Ele não deu uma ordem para vir Exato. embora, não é? E, portanto, e a partir daí, sempre jovens, amigos, colegas ou o meu irmão, viajámos pelo mundo inteiro. E, portanto, mas isso foi um ato de risco muito grande, até inconsciente. Na altura não era, a gente achava que não era risco, não é? Mas era um ato de risco muito grande, mas que mudou a minha vida para sempre. A aquisição que mais me ensinou foi? Talvez a do Brasil, talvez a Lazam em A primeira. em 2002, a primeira, digamos, de um broker parecido com o nosso. Exato. Primeiro porque foi muito exciting, porque foi comprar Primeiro foi uma aquisição de certa forma nacional histórica, porque nós comprámos 45% quando a política do engenheiro é sempre de mando, não é? Portanto, quer controle. E eu percebo porque é que ele queria controle. Eu tive que te explicar como é que isso era um risco grande, não é? Estamos noutro mercado, as pessoas não nos conhecem, isto são pessoas, não são ativos físicos, eu compro 100%, eles não gostam de nós, mudam para o outro lado da rua e nós temos 100% de nada. Não é? Ele percebeu. E comprámos 45%. Eu acho que foi a primeira aquisição não minoritária da ação. E depois foi super interessante, porque foi noutro país, portanto, há aqui risco, não é? A legislação é diferente, as pessoas eram diferentes, e que muitos jovens, a MDS, nos colocou num mercado muito grande, não é? E no outro lado do Atlântico. E, portanto, aí aprendemos, digamos, tivemos que aprender mais rapidamente, não só outras equipas, que é preciso integrar pessoas, mas outras culturas, até outra língua, num certo sentido, outra legislação, tudo novo, não é? Isso deu muita experiência para os locais também, não é? Porque essas é mesmo a sério. O crescimento acelerado aí nesse processo. E uma local corre mal, corre menos mal, a gente está cá perto, não é? A 10 horas de distância não está tão perto, não é? E, portanto, as consequências foram altamente positivas. Eu lembro que entramos em 45% com uma empresa de 1,2 milhões de reais. Eu creio que este ano vamos estar muito perto de 1 bi, portanto multiplicamos quase por 1000, que é simpático, não é? Portanto, sem grandes problemas. Mas foi uma aquisição que nos obrigou a aprender muito rapidamente, não é? Numa venda, o que nunca se deve comprometer é? Na lógica da venda. Sim, na lógica do vendedor. Eu acho que é um bocado nunca comprometer as nossas equipas, não é? Portanto, quer dizer, na venda, proteger as equipas. Proteger as equipas. Proteger com quem... Nós nunca fazemos nada sozinhos. Nós fazemos as coisas como equipa. E, portanto, se eu quero sair, eu tenho que fazer tudo para que a minha equipa fique bem. Como a minha família. Claro. Liderar é sobretudo? Liderar é sobretudo conhecer, é sobretudo ouvir, e é sobretudo pôr tudo a funcionar em conjunto, numa direção. A mensagem que deixaria à próxima geração de gestores é? É não olhar muito para modas, para as modas de gestão, para as modas que mudam de 3 em 3 meses, para a linguagem do curto prazo. É investir muito em conhecimento, é hard work, é uma coisa que às vezes preocupa um pouco. A grande insistência no well-being muito cedo, ok? Quer dizer, calma. O equilíbrio muito cedo, não é? Eu sou de falar equilíbrio vida familiar, calma. Como tudo, há que investir para recolher juros. Eu acho que se investe quando se é jovem e, portanto, eu acho que hard work acho que é uma coisa muito importante. Hard work não é no sentido castigador da palavra, mas no sentido de há uma altura para tudo, há uma altura de investir. E não de exagero de balance, okay? Portanto, de well-being, porque isso paga-se, as pessoas vão pagar isso, porque as pessoas que... portanto, eu acho que isso por um lado. Por outro lado, não pensar que a gestão é só gestão,
E, portanto, como dizia o Abel Salazar, um médico que apenas sabe de medicina, nem de medicina sabe. E, portanto, um gestor é alguém que tem que ser culto, é alguém que tem que conhecer as economias, tem que conhecer as sociedades, tem que conhecer o que se passa no mundo, e não só, digamos, o mundo restrito do que é a gestão e toda a gestão financeira, que ainda é mais restrita. Portanto, entender as economias, entender as sociedades, entender o mundo é muito importante, porque ajuda a entender as pessoas, ajuda a entender as relações internacionais. Acho que isso é particularmente importante. Não há economias fechadas, não há economias isoladas e, portanto, é sobretudo num país como Portugal, que é um país super aberto e morre-se fechar, portanto, tão simples como isso. Eu acho que um gestor tem que ser alguém com uma grande abertura desse ponto de vista e com culto. Quando eu digo culto, não é que conheça os Lusíadas do princípio ao fim, também não faz mal, que de vez em quando lê-lo, mas culto no sentido aberto, digamos, e não restrito, digamos, não afunilar muito cedo no seu conhecimento, na sua infraestrutura de conhecimento. Portanto, começar amplo, não é? Pronto, isso acho que é muito importante, porque eu vejo muitas vezes jovens que já estão velhos um bocadinho, quer dizer, está a ver? Já só sabem uma coisa, não é? E, portanto, pensam que sabem muito disso, e depois, mas sabem pouco, não é? E, portanto, acho que isso era muito importante para uma carreira. Excelente. José, muito obrigado por esta conversa. Acho que temos aqui várias pérolas que é preciso analisar, refletir. Acho que para os nossos ouvintes, quem quer olhar para estas matérias deve ouvir isto, porque há aqui várias coisas, se calhar à primeira até podem passar despercebidas, mas muito obrigado. Acho que foi excelente, um caso de sucesso do português, não é? Portanto, várias múltiplas aquisições e, portanto, é claramente um exemplo a seguir. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado.